Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula de Conselhos para Lideranças. Meu nome é Thalita Oliveira, eu sou mestra em Administração, tenho MBA em Gestão Empresarial e a minha graduação em Administração de Recursos Humanos. São mais de 24 anos de experiência em gestão de pessoas, em que atuei no desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento de equipes e também como coordenadora e gerente de área, como líder de área. Também atuei muitos anos como docente na área de gestão de pessoas e quero compartilhar contigo aqui um pouco dessa minha experiência, porque hoje eu atuo com projetos de desenvolvimento profissional e pessoal, onde as pessoas buscam desenvolver a sua liderança pessoal, que é o que é a chave, né? A chave para qualquer outro papel que vamos executar na nossa vida. Então, eu quero compartilhar contigo aqui a minha tela. Vamos achar aqui, compartilhar. Muito bem, aqui. Show de bola. Aqui, conselhos para lideranças. E, gente, eu quero começar conversando contigo no seguinte: dentro de qualquer equipe existem as lideranças formais, isto é, aquelas lideranças outorgadas que têm realmente um cargo de gestão dentro da empresa, um cargo de liderança. Elas têm o poder, digamos assim, têm autonomia para tomar algumas decisões, e nós também temos, junto nesse mesmo time, algumas lideranças informais, isto é, são pessoas que não têm o cargo de liderança efetivamente, mas que exercem algum tipo de influência no time. E aí, gente, é muito importante que quem tem o cargo de líder consiga identificar essas pessoas, consiga identificar o papel dessas pessoas, que tipo de influência essas pessoas estão exercendo, né, nos outros indivíduos, se essa é uma influência positiva ou se essa é uma influência negativa. Sabe, a influência positiva é aquela que vamos lá, pega junto, né, leva todo mundo para o bem, e tem aquela influência negativa, que é aquela pessoa que fica reclamando, fica só se queixando, fica fazendo fofoquinha. Então, é muito importante que a gente identifique para verificar a forma mais adequada para lidar com isso. Como é que eu lido com isso? Bom, existem várias formas, depende muito também de como é que funcionam essas pessoas, como é que é o jeito de funcionar dessas pessoas, mas para mim, assim, tem dois caminhos, assim. A gente buscar facilitar o trabalho do time, né? Então, buscar ter uma liderança servidora, facilitando o trabalho dessas pessoas e buscando desenvolver essas pessoas para que elas se sintam empoderadas para exercitar a sua atividade todos os dias. Claro que vai depender muito da maturidade dessas pessoas, eu não vou entrar exatamente nesse mérito, mas quando a gente tem uma postura servidora, uma postura de facilitar a vida, de facilitar o andamento dos processos, facilitar no sentido de abrir caminho, de dar orientação, de acompanhar e de às vezes também não acompanhar, porque às vezes as pessoas têm uma maturidade mais alta, não precisa fazer isso, e também de desenvolver essas pessoas para que elas também assumam a sua liderança pessoal e assumam os seus papéis dentro do time. Eu quero trazer aqui para vocês uma outra questão, que é a pirâmide de Maslow, que para mim ela é essencial para qualquer pessoa que vai trabalhar com liderança. Até a gente brincava na universidade que, poxa, ela vem um trabalho de motivação, não tem muita novidade quando a gente fala de motivação, porque essa pirâmide aqui, ela mata tudo, ela explica tudo, ela é muito didática, muito fácil de entender. Na verdade, essa pirâmide, ela nem foi desenhada pelo Maslow, que é o precursor dessa teoria, né, da teoria da motivação humana, mas alguém pegou e fez essa hierarquia e ficou super famosa como pirâmide de Maslow. A gente começa olhando as necessidades dos indivíduos a partir da sua necessidade fisiológica. Isso é, eu tenho, tu tem, todo mundo, todo ser humano tem, né? Quer dizer, a gente tem necessidade de fazer número 1, número 2, a gente tem necessidade de comer, de beber, de dormir, de descansar. Então, a gente precisa atender essa necessidade que está com a gente o tempo todo, para daí a gente pensar em fazer outras coisas. O outro nível de suprimento das necessidades básicas do ser humano é a necessidade de segurança. E essa necessidade de segurança, ela vai muito além de segurança física. Ela também passa pela segurança psicológica. Aliás, a nossa mente, ela é responsável pela nossa realidade, pela criação da nossa realidade. A gente cria a nossa realidade a partir dos nossos pensamentos, que é a única coisa que a gente controla. Então, eu vou olhar para uma situação, eu posso escolher que tipo de reação eu vou ter perante aquilo ali. Então, a nossa mente, essa segurança psicológica, ela é extremamente importante, porque se eu olhar para os fatos
inclusive dentro do meu time, dentro da organização, de uma forma negativa, tudo vai andar de forma negativa, né? Porque eu vou estar só olhando para as coisas negativas, não vou conseguir enxergar o positivo. Depois disso, a gente tem a necessidade de relacionamento, de amor, né? Para mim também é outra necessidade super importante que as pessoas buscam. Aliás, muitos problemas que a gente tem hoje nos adultos é por conta da criança ferida, a criança que ainda está lá machucada e que a gente não supriu por algum motivo as suas necessidades, então a gente precisa disso, e dentro da empresa as pessoas elas levam essas necessidades também lá, então elas buscam afiliação, elas buscam estar perto de outras pessoas, fazer amizades com outras pessoas para suprir essa necessidade. Depois disso, coladinho, é a necessidade de estima, que além de eu estar perto das pessoas, eu quero ser gostada por essas pessoas, eu quero ter ali um relacionamento com essas pessoas, me sentir amada, me sentir quista nesses relacionamentos. E aí, depois de suprida essas 4 camadas, é que aí eu vou pensar na realização pessoal, que é muito individual, depende muito de cada um, mas eu diria assim que é o exercício dos nossos talentos efetivamente. Então, não dá para eu exigir criatividade, inovação do meu time sem antes eu cuidar desses pontos aqui, tá bom? Então, eu sei que muitos gestores de empresas, muitas lideranças fizeram curso de administração. Isso aqui é um conhecimento muito falado nos cursos de administração. Então, assim, tem que aplicar, não adianta só enxergar isso, ver isso, que legal, que bacana, agora eu entendo muita coisa, e não aplicar no dia a dia da empresa, tá? E outros cursos também falam sobre isso, porque é um conhecimento realmente já consolidado na ciência da administração. Bom, diante disso, trago para vocês também uma novidade, que não é tão novidade, né? Porque a gente ainda às vezes está no período assim de pensar em controle, comando, controle, né? Vamos comandar e controlar. Mas a gente está vivendo um mundo que é o mundo VUCA. Hoje a gente às vezes não tem. Bom, agora com esse negócio da pandemia, mais ainda, né? A gente está num mundo incerto, volátil, complexo e ambíguo. As respostas que tínhamos ontem já não servem mais hoje. A gente precisa estar reavaliando as nossas decisões o tempo todo. Planejamento estratégico antes se fazia para 10 anos, 20 anos, hoje é 2 anos. Aliás, todo ano se revisita pensando muito a médio prazo, ali 5 anos no máximo. Por quê? Porque realmente as coisas estão mudando bastante. Diante disso, a gente precisa de uma liderança antenada com esse mundo ambíguo. Não dá mais só para ter características técnicas, conhecimento técnico. Conhecimento técnico, conhecimento do que vai se fazer é básico, mas precisa se ter competências humanas, competências de escuta, competências de agregar, de acolher as pessoas nesse mundo, nesse novo mundo aí que é o mundo VUCA. A única certeza é incerteza, né? Então, a única estabilidade real é saber lidar com as instabilidades. Então, eu preciso ser flexível, eu preciso ter resiliência, eu preciso aguentar as pancadas da vida, porque as pancadas da vida fazem parte e elas não vão parar porque tu não quer que elas existam. Então, eu tenho que estar preparada, que eu vou saber que isso vai acontecer de alguma forma. Bom, para eu chegar exatamente nesses conselhos que eu quero dar, eu quero te trazer que é importante tu pensar que, enquanto líder, além de tu ter o cargo, né? Eu falei um pouquinho antes no início ali sobre as lideranças formais e informais, mas além de tu ter o cargo, então tu ter o poder baseado na tua posição enquanto gestora, enquanto gestor dentro da equipe, não só isso não basta, porque o time ele tem que te abraçar, ele tem que concordar contigo, ele tem que comprar a tua ideia, porque senão tu é derrubado. O time ele tem que te acolher também. Então tem que ter uma sincronia aí, tem que ter uma sintonia, tem que ter, sabe? Vocês têm que se entender de uma forma muito de confiança, tem que ter uma relação de confiança, de cumplicidade, porque senão não funciona. Se o time não estiver satisfeito com o gestor, os resultados não vão ser os melhores que poderiam ser, e o gestor pode ser derrubado, tá? Então tem que ter aí realmente um equilíbrio. Então, além de tu ter o poder baseado no teu cargo, tu também tem que ter o poder pessoal. As pessoas têm que gostar de ti como pessoa. Gostar não no sentido assim, eu quero ser melhor amigo, fazer churrasco, não é isso. Mas tem que te respeitar como ser humano, como pessoa que tu é. Então, gente, não dá mais pra gente só, eu sou o chefe, eu sou a gestora, eu sou a liderança, eu sou a gerente, sou a diretora e tá tudo certo. As pessoas têm que te admirar de alguma forma, têm que te respeitar de alguma forma, entende? Então, assim, quais são
as competências que tu, enquanto gestora, gestor, deve ter para que já comece as pessoas a te admirarem, não só na tua integridade, né, que aquilo que tu fala é aquilo que tu faz, mas também em algumas competências que são extremamente necessárias para esse mundo VUCA. Primeira coisa é a visão e intuição. Visão e intuição, até pouco tempo, ela era vista como algo especificamente das mulheres. Então, assim, ou se pensava que isso não era racional, ai, visão, intuição. Isso é muito amplo, gente. Só isso aqui daria uma aula, a gente poderia ficar falando sobre isso horas. Porque essa visão, ela não é algo sobrenatural, tá? A intuição não é algo sobrenatural. É a capacidade de fazer uma leitura do todo. E uma leitura do todo sem deixar nenhum ponto de fora. Do tipo, ah, isso aqui é bobagem. Ah, isso não vou levar em consideração. Não, é levar em consideração, sim, todos os pontos de vista, para que se organize isso mentalmente, para que nos ajude a tomar decisão. Claro que a parte racional é extremamente importante, mas ela não é só ela extremamente importante. A visão e a intuição também. As duas devem andar juntas, porque vai nos munir de informações para a gente tomar as decisões racionais. Saber negociar, então eu preciso ser uma negociadora hábil, eu tenho que ter essa habilidade de fazer negociações, eu tenho que ser estrategista, tenho que pensar em estratégias em todas as áreas que eu atuo, estar comprometida com os resultados, então eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu tenho que buscar isso, né? Não pensar assim, não tem problema, atingimos 70%, não, tem problema sim, tu tem que pensar de que forma tu vai atingir esse resultado. Também eu tenho uma postura de educadora, então se eu quero desenvolver pessoas, eu tenho que ser educadora, eu também tenho que ter uma habilidade de saber aprender, né? Então, isso de saber aprender é algo complexo também, a gente está vivendo nesse mundo VUCA, em que eu tenho que saber que alguns conhecimentos não vão ser mais necessários e que eu vou ter que desaprender algumas coisas e aprender outras. Eu tenho que agir como uma mentora do meu time, né? Então eu vou pensar em, às vezes, dizer, olha, quando eu passei por isso, eu agi de tal forma, eu fiz tal coisa, justamente para ajudar as pessoas a se desenvolverem. Eu tenho que ser a orquestradora das mudanças, então eu tenho que ser a primeira pessoa, enquanto líder, dizer, mudanças, adoro mudanças. Eu não posso ser aquela pessoa que diz, ai, que saco, a gente mudou o sistema, já começa tudo de novo, tá? Eu tenho que estimular as motivações das pessoas, eu tenho que ser estimuladora de pessoas. Claro que motivação é algo muito pessoal, motivação é algo intrínseco, né? Se a pessoa tem que estar coerente, né? Os propósitos da pessoa com os propósitos da organização, mas eu tenho que ser a pessoa que estimula, que isso venha à tona. Eu tenho que conhecer a empresa que eu trabalho, a cultura dela, o jeito que ela funciona, o que pode, o que não pode. E, obviamente, né? Eu tenho que ser íntegra e eu tenho que ser ética, porque a minha marca pessoal fala por mim. As minhas ações falam por mim muito mais do que a minha fala, né, especificamente. Bom, e agora eu quero entrar nos conselhos, tá? Os conselhos aí, o que atrapalha, o que compromete teu resultado enquanto liderança junto ao teu time? Primeiro, parece óbvio, mas não é, tá? E por isso que eu fiz essa aula para tratar desses pontos, porque não faz muito tempo que eu vi esse tipo de coisa acontecer, coisas desse estilo aqui acontecerem, e realmente é chocante, e são coisas que eu não quero mais passar na minha vida, e se eu tiver que passar, eu vou tomar outras atitudes, digamos assim, não vou deixar isso em branco porque tá errado e não se sustenta durante muito tempo. Pressão é bom para a gente atingir resultados, uma dose de estresse é bom porque mexe com o nosso lado guerreiro, a gente vai lá atrás dos nossos objetivos, mas isso não se sustenta por muito tempo, as pessoas não aguentam. Então, assim, advertência em voz alta em público, chamar a atenção das pessoas, dar feedback negativo em voz alta na frente de outras pessoas, primeiro que a moral da pessoa cai lá no pé, a pessoa se sente uma porcaria, já fica sem vontade de fazer qualquer coisa, e segundo, que pode dar um belo num processo por assédio moral. Favorecer as pessoas que tu gosta, então ter algum tipo de favoritismo, sabe? Eu vou dessa atividade pro fulaninho que eu gosto mais dele, também, porque as outras pessoas sentem isso, elas vão te boicotar, elas vão se sentir prejudicadas, com razão, né? Ter conhecimento insuficiente do trabalho, então não se munir de conhecimento. Então, se eu estou chegando assumindo uma posição nova, eu tenho que me colocar numa posição de humildade, mas buscar esse aprendizado, buscar estudar, né? Então, aprender, entra aí. E dar uma instrução inadequada ou insuficiente, do tipo, mas isso é óbvio, né? Aquela coisa assim, mas fulano, é óbvio fazer isso, tem que fazer isso. Não, você tem que dar a instrução adequada,
Porque o óbvio ele tem que ser dito, gente. Se a gente ficar óbvio, é óbvio para ti, que tá vivendo aquilo ali, que sabe aquilo ali. Mas se tu não passar a informação completa, sinto muito. Inclusive, enquanto liderança, a responsabilidade vai ser tua. Falta de programação e prazos, então entregar atividades para o teu funcionário, teu colaborador, colaboradora, e não dizer quando isso deve ser feito, até quando, também, né? Porque da pessoa, claro, vai botar as prioridades dela, e nem todo mundo pergunta, então, óbvio, tem que ser dito de novo, né? Fugir da responsabilidade e procurar transferir os erros. Aqui, eu gosto muito de frisar, se dá alguma coisa errada no trabalho, a responsabilidade não é do teu funcionário, da tua funcionária. É tua, enquanto liderança, que não acompanhou de forma efetiva para saber se tudo estava andando como deveria, tá? Então, isso é bem importante. Não dá para dizer assim, ai, não, isso aqui eu passei para fulano, fulana fez errado. Tá, tu passou e não acompanhou, né, amiga? Te liga, né, bico de luz. Então, assim, e outra coisa é não reconhecer o desempenho. O bom desempenho. Gente, nós temos que comemorar os bons resultados. A gente tem que bater palma, comprar um refri, um salgadinho, entendeu? Enaltecer aquele bom resultado, porque o cérebro entende que aconteceu uma coisa boa, ele vai querer repetir aquela coisa boa. E assim, bons resultados, reconhecimento positivo, a gente pode fazer no grande público, tá? Dá para fazer isso, então, dizer, ei, a gente acabou de parabenizar fulano, porque isso, porque aquilo. Aí sim, tá? Coisas positivas a gente pode fazer no grande grupo. Incontinência verbal, né? Não pensar antes de falar. Isso é inteligência emocional. A gente precisa saber que nem tudo pode ser dito para o nosso time. Tratar as pessoas com arrogância e superioridade. Então, assim, por mais que tu ache que tu não esteja fazendo isso, busque ter alguém de confiança que possa te dar feedbacks e te dizer se tu tá fazendo isso, porque às vezes tu tá focado em fazer uma atividade, fazer alguma coisa que tu nem percebe o quanto tu tá sendo arrogante ou não tá escutando as pessoas. Um comportamento implicante ou intrometido, ficar implicando, pegando no pé das pessoas, ou a pessoa tá lá fazendo o projeto e tu chega toda hora perguntando. Tu tem que ter um acompanhamento coerente, um acompanhamento que não interfira na produtividade das pessoas com as quais tu trabalha. Aí entra, né, a questão do excesso de supervisão e controle. A gente tem que desenvolver pessoas e não ficar controlando, né? O mundo VUCA não serve mais esse controle excessivo. A incapacidade de delegar e descentralizar. Então, tem pessoas que têm medo de perder o cargo, têm medo de perder o emprego, têm medo de perder poder e acaba não delegando coisas e delegando processos, não desenvolvendo outras lideranças. Gente, isso é lamentável, tá? Era um mundo VUCA, entendeu? Se tu tá com esse medinho, tu vai atrair isso pra tua vida. E falta de confiança nas pessoas que estão trabalhando contigo. Se tu montou teu time, tu tem que confiar no teu time. Tu tem que treinar, desenvolver. Tem que confiar nas pessoas. Tem que ter ali um momento de cumplicidade, um momento de conversa. Tem que ter um momento de lavar roupa suja, que seja, né? O conflito, ele é positivo se ele traz novas ideias. O conflito, ele é negativo, ou melhor, ele tem o conflito disfuncional é aquele que gera crise, gera discussão, gera ofensas, enfim. E o que favorece, então, agora os conselhos maravilhosos, né? Saber ouvir, receber sugestões, né? Estimular a criatividade das pessoas, a gente estimula a criatividade dando liberdade para as pessoas, corrigir os erros e elogiar os acertos, assumir a responsabilidade pelos erros do time, esclarecer sobre o desempenho esperado. Então, eu tenho que dizer para as pessoas quais são as métricas, quais são os indicadores, no que a pessoa vai ser avaliada, quais são os resultados esperados. Explicar como funciona a organização. Assim como tu tem que conhecer a cultura, é importante que tu dissemine essa informação para o teu time também. Definir a autoridade, definir quem tem autoridade e como essa pessoa pode usar. Isso, aliás, eu vejo que gera muita confusão dentro das empresas. As pessoas não sabem os seus limites. Aí, quando elas tomam uma atitude que passa dos seus limites e com a maior e com a melhor das intenções, é chamada atenção. A gente é frustrante, né? Então, vamos deixar claro isso. Orientar sobre o relacionamento entre as pessoas, até onde pode, né? O que pode, o que não pode. A gente sabe que as pessoas ficam muito tempo dentro da empresa e às vezes acontece, inclusive, de ter relacionamento amoroso. Pode ou não pode? Né? O que é permitido, o que não é? Para as pessoas também não se prejudicarem na sua vida pessoal e vida profissional. Determinar claramente o que tem que ser feito, né? Não achar que ficou claro, é questionar, né? Ó, passou a informação, e aí, galerinha, o que vocês entenderam? Ei, time, o que vocês entenderam disso que eu passei? Estabelecer a qualidade e os prazos desejados, né? Então, qual é o nível aqui de qualidade, quando eu quero que a atividade esteja pronta.
determinar os recursos que serão utilizados e como encontrá-los. Aqui nós temos um gargalo, porque muitas vezes dentro das organizações não tem todos os recursos necessários para executar a atividade da melhor forma ou no prazo, no melhor prazo. Então, aqui nós temos que olhar com cuidado e discutir com o time o que é possível fazer com o que se tem, né? É aquela história, às vezes na nossa casa a gente só tem ovo, uma cebola e um queijo, né? O que dá para fazer com isso? Um omelete, não tem mais nada que dá para fazer. Então, essa discussão de recursos, de pontapé inicial, né, de projetos, a gente precisa ter. E estimular. Isso aí, galera, tamo junto, vamos fazer, vamos acontecer. Estar realmente de forma positiva junto com o teu time, buscando esse desenvolvimento, empoderando as pessoas, né? O que é empoderar? É fortalecer as pessoas para que elas façam o seu melhor. E aqui eu deixo por último, né, para a gente já finalizando aqui nossa pequena aulinha de conselhos, que eu adoro, para a liderança. No livro do David Urich, ele tem o livro do Código de Liderança, ele traz esse framework aqui, que para mim ele resume exatamente o quê? Opa, aqui pulei um negocinho, já estou dando aqui uma chamada para vocês. Mas aqui, ó, eu preciso, como liderança, né, eu tenho que ter proficiência profissional e pessoal, né, então eu tenho que... Aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, eu sei da técnica, eu sei da profissão, né, da minha formação, eu sou uma desenvolvedora de pessoas, eu sou uma estrategista, eu sou uma gerenciadora de talentos e eu sou uma executora, eu faço a coisa acontecer. Então, eu não fico esperando que as coisas aconteçam. Esse framework, para mim, aqui é sensacional, ele define bem o papel de uma liderança, talvez possa haver aí algumas alterações, alguns complementos, mas para mim ele é perfeito. A gente tem que olhar para o lado do processo, né? Que é pensar na estratégia, pensar no passo a passo, no plano, ser uma executora, mas também olhar para as pessoas, desenvolvendo elas e gerenciando os seus talentos, sabendo quais são os talentos das pessoas. E aqui eu deixo uma pequena reflexão para ti enquanto líder, que foi uma das reflexões que eu trouxe na jornada da liderança feminina, que é um programa que nós trabalhamos a liderança pessoal e também técnicas de liderança de times, que times pode ser desde uma equipe de 100, 200 pessoas, às vezes mais, uma equipe de 10 pessoas, até os teus filhos, né? Porque, querendo ou não, dentro da tua casa, tu acaba se tornando uma gestora de recursos, de processos e de pessoas. Então, só que ali envolve muito amor, um amor que não tem medidas, né? Um amor que não tem condições, é um amor incondicional. Mas essas reflexões eu trouxe dentro da jornada e eu quero compartilhar contigo para tu já começar a pensar em mudanças. Se a gente está no mundo VUCA, o mundo VUCA exige que a gente se adapte a novas realidades, então a gente tem que estar sempre pensando aí o que a gente pode... Talvez a palavra mudar seja um pouco forte, porque, né, vou ficar mudando, mas o que tu pode aprimorar na tua prática enquanto líder. Então, que comportamento eu posso abandonar hoje que vai me trazer melhores resultados enquanto líder? O que eu estou fazendo que eu podia, me livrar para ser melhor para o meu time? E o que eu posso começar a fazer hoje que vai me trazer resultados mais sustentáveis como líder? O que está faltando eu fazer? Pensa nisso, tá bom? Te agradeço muito por tu ter vindo para essa aula. Espero que tenha trazido resultados e qualquer dúvida, estou totalmente à disposição, tanto no meu Instagram, né, @ThalitaOliveiraCoach, quanto, enfim, e-mail, telefone, estou aí à disposição, tá bom? Uma boa liderança para ti. Aqui as referências, né? Como boa professora, eu sempre coloco as referências e nos falamos. Até mais.